Olá, vamos novamente para nossos estudos de quartas-feiras, né? E vamos hoje, então, no livro Plenitude, capítulo 6, Altruísmo. E o livro dos Espíritos, nós vamos continuar na parte segunda, capítulo 1, pergunta 122. Né? Então, no livro Plenitude, da Joana de Anjos, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, nós vamos ler uma parte desse capítulo, Altruísmo, capítulo 6. O altruísmo, que é a lição viva de caridade, expressão superior do sentimento e amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. É o próprio amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se no bem do seu próximo, para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Antítese do egoísmo cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. Estrela luminar irradia paz envolvente que alcança e vence as grandes distâncias emocionais e preconceituosas que separam os homens, arrasta os corações que se deixam impregnar pela sua irradiação, assinalando indelevelmente os períodos das vidas com a sua presença. O desejo de posse, de gozo, de superioridade que tipifica o egoísmo na área libertadora do altruísmo se converte em anelo de doação, de felicidade, de fraternidade. O próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazeres, para constituir-se numa aspiração de serviço. Os impulsos da carne que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes, mais primárias, transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. O próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades, trabalhando-lhe as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a natureza dominante do homem animal. A existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque por ser-lhe a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração, e com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as grandiosas formas de abnegação, as grandiosas formas de... Está repetindo aqui a leitura, né? Desculpem. A generosidade, portanto, Joana continua, doa de início coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar. Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes, àquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui,
mais se multiplica quanto mais divide, pois que tudo aquilo que se oferece possui-se, não obstante, qualquer valor que se retenha passa-se a dever. A felicidade, desse modo, resulta da ação de dar, dos benefícios dela decorrentes. O homem generoso irradia simpatia e gera bem-estar onde se encontra. Visceral adversária do egoísmo, a generosidade arranca pela raiz as tenazes desse responsável pela causalidade dos sofrimentos. Jesus na cruz, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro, generosamente prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente e no coração a partir daquele momento. O altruísmo, no processo de expansão, apresenta-se também com uma formulação ética. Vamos parar por aqui, vamos comentar e semana que vem nós vamos ler então mais um outro trecho, né? O capítulo não é pequeno, nós vamos assim dividindo para que nós possamos melhor, como possamos dizer, dissecá-lo, né? E vamos aqui aos comentários nossos que vocês podem aí, né? Esse link ele é fechado, é restrito apenas a quem tem o acesso, são vocês no estudo que terão acesso a ele e podem aí perguntar, né, no grupo do WhatsApp que eu vou postar o link deste vídeo, né? Colocar as suas dúvidas, as suas perguntas, né, os seus questionamentos, as suas concordâncias, as suas discordâncias fundamentadas, né? Por que discordam, por que concordam, né? E a gente ter aí um gostoso debate. O altruísmo, que é a lição viva de caridade, expressão superior do sentimento e amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Quer dizer, o altruísmo, essa faculdade de conseguir doar de si ao outro, né? Joana diz, eles são viva de caridade. Por que eles são viva de caridade? Porque se nós não tivermos essa pessoa, ou se nós não formos essa pessoa que façamos uma ponte com o outro, nós não vamos exercer essa vivacidade do ato de doar, do ato de dar sem esperar nada em troca, né? Então, eles são vivos, é como Paulo falava, né, nas suas epístolas, para que se fossem os homens, as mulheres, cartas vivas do Evangelho do Cristo. E ela diz que o altruísmo, além de lição viva de caridade, é a expressão superior do sentimento e amor enobrecido. Abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Se o altruísmo não abre portas à ação, esse sentimento nobre, esse amor enobrecido, esse amor que se doa por doar-se, né, por si mesmo, ele não teria sentido na sua existência e as portas das ações estariam aí fechadas, né, como é o caso de quem vive o contrário, vive no egoísmo. Ela continua, dilatação da solidariedade. Alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. Essa é mais uma função do altruísmo, né? Dilata a solidariedade, né? Alcança um mistério mais significativo quando reparte bênçãos e comparte aflições, né? Doa não só a uma pessoa, mas a partir do exemplo de uma pessoa vai se multiplicando aquele ato de bondade, né? As aflições vão sendo compartilhadas, não se permite que uma pessoa esteja passando por uma dificuldade sozinha, sem ter ali um ombro amigo, sem ter um Simão de Cirene como Jesus teve, né? Auxiliar aquela pessoa a carregar a sua cruz. É o próprio amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo
para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal, para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Olha que poesia em prosa, né, que Joana de Ângeles coloca aqui para nós, colocando que esse amor, né, ensinado por Jesus é esse altruísmo que faz com que nós esqueçamos de nós e a gente esquece até todo o mal. E assim a gente se agiganta para realizar o bem ao outro. E assim também se agiganta nas aspirações do progresso. Nós não vamos ficar como altruístas, estando apenas desejando crescer somente nos valores econômicos, nos recursos financeiros, mas vamos ter outras motivações. Nós não vamos querer somente crescer para termos um bom relacionamento amoroso com fulano ou cicrano. Não essas conquistas que podem ser conquistas passageiras, mas conquistas para a vida eterna, né? Ela continua: antítese do egoísmo, cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. É interessante quando a Joana fala da saúde integral e que o altruísmo, que é esse oposto do egoísmo, esses opostos que vivem se movimentando em nós, como diria o criador da psicologia analítica, o psicanalista Carl Gustav Jung, esses opostos, altruísmo e egoísmo que vivem ali, né, em nós, essa sombra e essa luz, o tempo todo, né, se digladiando. Porque em momentos nós somos altruístas, em outros momentos nós somos egoístas. No momento que nós somos altruístas e auxiliamos a uma pessoa, nós estamos vivendo a luz. Quando nós, em relação àquela pessoa que nós ajudamos, nós exigimos que ela seja grata, que ela reconheça o bem que nós fizemos, nós estamos vivendo a sombra do egoísmo. São esses opostos que se colocam aí presentes na nossa individualidade, no nosso movimento de evolução para a nossa jornada espiritual. Então, quando ela fala da saúde integral, nós lembramos que a própria Organização Mundial de Saúde, em um de seus documentos, a gente pode acessar pelo site da OMS, né, no Brasil, coloca que saúde ela é o bem-estar não só físico, não só bio, mas biopsicossocial, e a gente pode acrescentar o espiritual aí também, né? É o biológico, é o psicológico, é o social e tem também o espiritual, né? E isso tem um estado de saúde. Saúde não é só bem-estar, só o bem-estar físico. Isso não é a concepção, a definição de saúde na medicina, né? Desse momento do século XXI, né? Desde as últimas décadas do século XX para o início do século XXI. Estrela luminar irradia paz envolvente, que alcança e vence as grandes distâncias emocionais e preconceituosas que separam os homens. Arrasta os corações que se deixam impregnar pela sua irradiação, assinalando indelevelmente os períodos das vidas com a sua presença. Olha só o altruísmo, como ele se torna assim, irradia paz envolvente. Nessa onda que nós estamos vivendo, o novo coronavírus, e com as pessoas, né, infectadas aí, né, pela Covid-19, que é a doença, né, o novo coronavírus é o vírus, né, a doença é a Covid-19, né. Então, nós vemos, por exemplo, palestinos, né, em brigas lá, mas eles unidos para altruisticamente doarem alimentos àqueles que estão lá necessitados. Religiosos, aqui mesmo no Brasil, que muitas vezes debatem, discutem, né, espíritas com evangélicos, espíritas com católicos, né, evangélicos com umbandistas, e católicos e evangélicos, evangélicos com católicos, de repente, tudo aquilo ali, obrigado, Bi,
Bia está aqui, ela não quer ver não, mas ela está participando do estudo. Não quer ver, ela não quer ser gravado, né? Vou dar um lencinho que eu suo muito. Eu estou secando aqui, né? Uma pausa aqui no estudo. A secar o suor. E nós vemos essa coisa tão interessante, esse elo das religiões, né? Buscando auxiliar, né? Aqueles que necessitam, né? As cestas básicas, por exemplo, que nós do Gesto doamos das famílias necessitadas, foram para pessoas que nós não perguntamos qual a religião, nós não perguntamos, né, se elas estavam cadastradas em algum grupo espírita ou algo assim, não. Nós investigamos a necessidade delas, isso não importa, né? Outras pessoas, né, do grupo realizaram movimentos também individuais e doaram cestas, doaram até dinheiro em si, no sentido de auxiliar famílias que elas viam verdadeiramente necessitadas. E religiosos, né, aí se unindo para auxiliar aqueles que estão verdadeiramente precisando neste momento, não perguntando a religião de ninguém, não questionando se está aí frequentando religião X ou Y e por isso não vão merecer qualquer auxílio. O altruísmo tem essa capacidade de vencer essas grandes distâncias emocionais e preconceituosas que separam os homens. O desejo de posse, de gozo, de superioridade que tipifica o egoísmo na área libertadora do altruísmo se converte em anelo de doação, de felicidade, de fraternidade. Realmente nós vivemos os nossos desejos de posse, de gozo, de superioridade, é uma tipificação do egoísmo. O egoísmo é tipificado nestes aspectos, né? O desejo, o Freud já colocava, né? O id, né? O isso, né? Id em alemão, isso, né? Esses instintos primitivos, esses impulsos, né? Impulso sexual, impulso agressivo, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, isso que faz com que o homem se movimente. O Pietro Baldi, filósofo espiritualista, fala do homem movido a fome e sexo, né? Então, pulsão de vida, né? Fome, sexo, e dentro disso existe uma agressividade também, são os opostos ali presentes, né? A pulsão de morte, nesses impulsos de morte. O egoísmo leva a esse desejo de posse do outro. Eu quero ter o outro, eu quero ter aquele celular, eu quero aquele livro, eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher, quer gozar com aquilo, né? É o gozo, né? Quer ter o prazer, como se quisesse ali o tempo todo estar se alimentando de prazer, e com isso, esse desejo de posse, a pessoa conseguindo possuir aquilo que deseja, que seja por pouco tempo mesmo, gozando com aquilo, sentindo prazer com aquilo, se sentir superior por ter conquistado, por ter possuído, por estar gozando em relação àquilo e ter aquela superioridade. Quando os homens alcançam, né, homens, mulheres, nós seres humanos alcançamos determinado cargo em que somos poderosos, temos poder, a gente fica, né, nessa superioridade, nessa questão narcísica até, né, de a gente estar ali se alimentando, né, se retroalimentando a partir das nossas conquistas e do comando que eu tenho em relação ao outro. Já o altruísmo faz o quê? Ele se converte em desejo de doação, que é o contrário da posse. Olha os opostos, olhemos os opostos aí de novo. A doação, que é o contrário da posse. A felicidade, que é o contrário de um prazer passageiro, que é o contrário do gozo. E aí nós entramos até em um conceito psicanalítico que Jacques Lacan, né, que retomou a teoria freudiana, colocava isso aí, né, o gozo como no sentido de você tem a sua maneira de gozar, é algo que vive se repetindo na sua vida,
E você goza com aquilo, sente prazer com aquilo, mas aquilo vira e mexe, te deixa com um sentimento de culpa, te deixa mal, mas se vive repetindo aquele ato por ele ser prazeroso até então. A felicidade não, a felicidade ela é diferente, ela não é um prazer passageiro, ela é um prazer real, ela está na realidade. E a fraternidade, diferente dessa superioridade que, nesse sentido em que Joana coloca aqui, essa superioridade afasta, ao invés de unir, a superioridade afasta, ela não une, porque se eu estou superior, eu tenho pessoas abaixo de mim, se eu tenho pessoas abaixo de mim e eu estou superior, simplesmente eu sou o melhor, ou eu sou a melhor. O outro, a outra, não está no meu patamar. O próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazeres para constituir-se numa aspiração de serviço. Os impulsos da carne que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes, mais primárias, transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. O próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Esses 3 parágrafos aqui são também um resumo do que nós acabamos de falar, e principalmente este último parágrafo que eu acabei de ler. O próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Aquele próximo que eu desejei possuir, seja para um relacionamento amoroso, seja como um empregado, seja como um amigo, uma amiga, de que eu me disfarço de amigo, mas estou usando dele, dela, né? Ao invés de usar, nós vamos dignificar a pessoa. Nós não vamos usar a pessoa para nós estarmos nos colocando num sentido de superioridade, no sentido de afirmarmos a nossa personalidade, nessa perturbação psicológica imensa, né? De usar a outro para afirmar a nós próprios. Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades, trabalhando as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a sua à natureza dominante do homem animal. Olha que interessante, falando o tempo todo do instinto, porque o egoísmo, gente, é como na faculdade de pedagogia eu vi muito isso das professoras, né? Especialmente de uma professora chamada Sandra Helena, da Psicologia da Educação, e ela colocava muito isso, lembrando, né, os teóricos, né, como Leon Vygotsky, Jean Piaget, o próprio Freud, né, também se preocupou muito com a parte da educação, né, com a psicanálise, né, atuando na área da educação. E ela colocava essa questão. Nós podemos observar qualquer criança, gente, ela falava isso conosco nas aulas. Qualquer criança, que à medida que ela vai crescendo, ela vai mostrando ali esse prazer, esse algo instintivo, né? Esse ato instintivo, que é da própria natureza animal, é da natureza nossa, enquanto animais racionais, mas o instinto está ali presente. Qual o instinto? Essa coisa egoística, essa coisa egóica, né? Quando a criança pega até o brinquedo de uma outra criança e diz, é meu. Ela não tem a compreensão, o juízo de valor de que aquilo não é dela, é do outro. E que quando ela não quer emprestar também o que é dela, o que é meu, é dela. E isso já está presente, esse ato egóico está presente muito antes até dessa capacidade da criança relacionar os objetos como que são diferentes dela, sendo parte dela. Segundo a psicanalista Melanie Klein, o bebê, quando ele está sugando o seio da mãe, que ele se sente, né, ainda ali parte, né, junto com a mãe, quando ele percebe, né, no ato instintivo uma separação, né, de que não tem o seio em determinado momento que chora,
Então, ali também há aquele ato egóico, que é um instinto dizendo, o seio é meu. Então, se eu não sugo o seio, esse seio é mau. Se eu sugo o seio é bom. Se eu sugo o seio e a mãe está fazendo carinho, o seio é bom. Se a mãe está ali gritando, berrando, falando alguma coisa desagradável, é o seio mau. São opostos. Então, quando o seio é mau, vê-se que quando a criança percebe isso, depois que ela está um pouquinho já grandinha em mãe se amamenta, né, notam isso que a criança às vezes morde o seio. Né? Por que mordem? Justamente para identificando isso. Querendo dizer que o seio é mau, simbolicamente, com a mordida, e que é dela. Não pode se separar dela. Né? É complexo, a gente sabe que a gente tem pela neurociência as imagens de que bebê não pensa, porém o inconsciente está ali, né? Tendo todo o seu arcabouço, né, de formações. A existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral, que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque, por ser-lhe a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. A generosidade faz com que o altruísmo se exteriorize, que passe do sentimento, do desejo de doação para a ação, para o ato de doar. Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. É um ditado antigo, né? Quem não abre a mão tem fechado o coração. E com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Olha que interessante. Tem razão, por quê? Porque esses ditados antigos, essa sabedoria popular, né, que é tão interessante nós refletirmos sobre ela, faz com que o ato de doar-se exteriorize, né, essa generosidade, esse sentimento que está dentro de cada ser. Abrir mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as grandiosas formas de abnegação, de abnegação. A generosidade, portanto, doa de início coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar. Primeiro, olha o que a generosidade faz. Ela faz justamente essa ação de fazer a pessoa desapegar-se de coisas, de objetos, de utensílios, de roupas, de alimentos. Eu tenho um pouco mais de alimento em minha casa, eu posso doar a alguém. Eu vou ao supermercado fazer compras, eu sei que eu tenho uma família em necessidade, que alguém da minha família está em necessidade, que algum irmão ou irmã nossa do grupo espírita está em necessidade. Portanto, eu vou lá, vou fazer umas compras a mais e doarei a esse irmão, a essa irmã. Eu vou fazer umas compras a mais e vou lá entregar a minha irmã ou ao meu irmão consanguíneo, ou uma tia, um tio, um avô, uma avó, um pai mesmo, uma mãe mesmo, para, ou um filho, uma filha, para que eles não estejam em necessidade. Primeiramente, essa doação material, é esse ato material, que depois leva a gente a doar outras coisas, como ela falou, anteriormente, que reparte bênçãos e comparte aflições. Somente quem
se exercita na oferta material, predispõe-se às dádivas transcendentes, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. Aqui ela está lembrando do Evangelho de Jesus. Guardai vossos tesouros, onde nem as traças corroem, nem os ladrões roubam. E onde é que nós vamos guardar esses tesouros? Tesouro moral. Por exemplo, a generosidade. Esse talento moral que nós temos. Somos nós que vamos guardar. É o Espírito. Somos nós em espírito que guardamos. Somos nós em espírito que estamos, né, guardando esse processo, desse ato. E ali, neste local, em nosso espírito, não há traças para enferrujar, para corroer, perdão. Não há ferros para serem guardados e enferrujados. E os ladrões não conseguem roubar, porque passa a fazer parte dos nossos valores morais. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais se multiplica quanto mais divide, pois que tudo aquilo que se oferece possui-se. Não obstante, qualquer valor que se retenha passa-se a dever. A felicidade, desse modo, resulta da ação de dar, dos benefícios dela decorrentes. Muito interessante essa equação, né, econômica que Joana de Ângeles coloca aqui, né, que a generosidade mais se enriquece quanto mais distribui. Obviamente, quanto mais se distribui, quanto mais se doa, mais se enriquece, né? Mais o ato de doar traz felicidade no ato em si para nós, nos enriquecendo a cada doação que nós fazemos. Mais se multiplica quanto mais se divide. Multiplica não só o bem material que se está ali a oferecer a um, que se compra para outro, mas multiplica-se o sorriso, multiplica-se também a gratidão, multiplica-se o afeto que se tem, multiplica-se também, como dizia Chico Xavier, aos médiuns que com ele participavam, né, para serem também ali treinados, educados para a psicografia de cartas consoladoras, que o Chico sempre estimulava-os a realizarem atos de doações, atos de generosidade, porque ele dizia, não é por interesse, filhos, mas na medida em que nós nos doamos ao outro, famílias inteiras de desencarnados que são responsáveis, são familiares queridos daqueles que nós estamos ajudando, também vão passar a nos socorrer em nossas necessidades. São espíritos que ficam simpáticos a nós. O Chico coloca ele que poderia não colocar isso. Poderia manter isso em oculto, em segredo, mas pela lógica nós vamos raciocinar e iremos chegar a essa constatação. Mas ele não colocou para que os médiuns ficassem com interesse, mas sim dizendo quanto há na generosidade divina, nas leis de Deus, a multiplicação das bênçãos. E ela diz, né? Tudo aquilo que se oferece, possui-se. Claro, se eu ofereço algo, eu tenho. Não obstante, qualquer valor que se retenha, qualquer utensílio, qualquer coisa, qualquer valor financeiro passa-se a dever. E se eu tenho em mim a possibilidade de doar, eu devo isso à sociedade, eu devo isso aos homens, às mulheres da sociedade, às crianças, aos idosos. Eu devo isso aos espíritos desencarnados, onde eu posso doar, por exemplo, numa reunião de desobsessão, para as suas manifestações. Se eu possuo faculdade mediúnica que possa auxiliá-los, eu devo isso a eles. Não é uma dívida comigo.
é com o outro que eu poderia estar auxiliando. Então essa equação econômica ela é muito interessante. Aquilo que eu retenho, eu passo a dever. E aquilo que eu dou, eu possuo. Não sai de mim. Eu não deixo de ter. O homem generoso irradia simpatia e gera bem-estar onde se encontra. O homem generoso, né, o ser humano, o homem, a mulher, com generosidade, eles irradiam simpatia onde eles se encontram. Um filme que eu e Bia assistimos há pouco tempo, reassistimos, né? Foi pela 4ª vez. Né? Tem a parte 1 e a parte 2. Tá no canal também, não no meu, mas tá no YouTube, né? No YouTube tem. Tem a parte 1 e a parte 2. Tem na dublagem em português, que é o filme José Moscati, o doutor que virou santo. Pela história dele, foi um doutor Bezerra de Menezes na Itália, em Nápoles, especificamente. E antes até dele, de noite, eu e Bia, né, assistimos ao filme da biografia dele, ele tinha se manifestado no grupo, né, em uma das psicografias para mim, como Giuseppe, um médico. E a gente ficou buscando quem é Giuseppe, né? E um dia ele escreveu uma poesia bonita, né, sobre questões de doação, a generosidade, e assinou Moscati. Aí a gente foi, né, entender Giuseppe, médico, e em italiano, né, Giuseppe. E o filme é lindíssimo. São 1h40 e tantos minutos em cada parte, mas o filme é belíssimo, né? Depois eu e Bia podemos colocar o link, né, do filme para vocês aí no grupo, né, virtual de estudo. É muito interessante a assistência, esse filme é emocionante. Nós estamos nesse momento de quarentena. Ao final, então, eu não vou fazer nenhum spoiler do filme, podem deixar. É maravilhoso. Só de lembrar é de se emocionar de novo. Visceral adversária do egoísmo, a generosidade arranca pela raiz as tenazes dessa responsável pela causalidade dos sofrimentos. Ela arranca pela raiz essa coisa tenaz, essa coisa que está lá responsável pelos sofrimentos. Esse filme mesmo que eu coloquei do José Moscati, o Santo de Nápoles, ou o Doutor que virou santo, né? A Bia está colocando para mim, José Moscati, Um Amor que Cura. O título do filme é esse, né? José Moscati, Um Amor que Cura. E aí nós vemos os opostos. Nós vemos em uma figura que vocês vão identificar no filme, o oposto, que é uma figura egoísta, e o Moscati, que é a generosidade, que é o altruísmo. E aqui ela lembra, como não poderia deixar de lembrar, do maior espírito que pisou na terra no sentido de perfeição, Jesus. Jesus na cruz, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro, generosamente prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente e no coração a partir daquele momento. Que bacana, que bonito, Joana de Ângeles fala aqui. Jesus na cruz padecendo a ingratidão dos homens. Ainda atendeu o ladrão, segundo a tradição, 2 ladrões, né? Jesus estava no meio e havia ali 2 ladrões, né? Uns chamam ao bom ladrão de Dimas, né? E ao mau ladrão de Gesmas. Não sabemos, é uma tradição, não temos certeza histórica desse fato. E vamos colocar assim, né? Seguindo pela tradição, para facilitar a didática aqui, o Dimas, o bom ladrão, ele roga, né, que Jesus o receba. Ele diz, né, Senhor Nazareno, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
E Joana deixa bem claro, esse reino dos céus que se instalava na mente e no coração do Dimas a partir daquele momento. Então ele não ia para o céu. Esse pensamento magístico, esse pensamento mágico de um céu beatífico, não foi isso que Jesus quis dizer. Até porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E depois traduzido para o latim. E a palavra que consta em latim, na chamada Vulgata Latina, na tradução de São Jerônimo, na Bíblia, é paradísio. E paraíso, Kardec explica isso no livro A Gênese, significa justamente local de descanso. Podemos dizer que ele tenha ido para alguma colônia espiritual ou para alguma dessas pairagens espirituais e tenha então ali com a mente e o coração renovado, buscando perceber, né, e realizar uma nova proposta de reencarnação em que ele buscasse então não trabalhar mais o egoísmo que o fez ficar sendo um ladrão, mas agora buscar no exemplo do mestre ser generoso. E Joana termina: o altruísmo no processo de expansão apresenta-se também com uma formulação ética. Há uma ética no altruísmo e Joana vai explicar. Nós vamos deixar esta parte para a próxima semana. Vamos agora para o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e vamos para a parte segunda, capítulo 1, pergunta 122. E diz assim, Kardec pergunta: como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? A resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Como nós explicamos semana passada, o espírito, à medida em que ele é criado, ele não tem o livre-arbítrio, no sentido de ele ter a consciência de que pode escolher. Ele tem o livre-arbítrio, mas ele ainda não tem, essa é a melhor explicação, ele tem o livre-arbítrio, mas ele ainda não tem a consciência dessa liberdade de escolha. Ele está engateando, ele está evoluindo, como na explicação que demos semana passada, uma criança, uma figura que os próprios espíritos superiores colocaram a Kardec. Eles têm tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Porém, à medida em que eles vão evoluindo e à medida em que nessa evolução vão se fazendo com a razão e aí percebendo essa escolha, espíritos outros, que aí é outra questão, mas os espíritos uns foram criados antes, outros depois, como é que foi isso? Né? Foi criado no mesmo tempo? Como é que nós vamos explicar isso? Sinceramente não sabemos. Isso está na origem, é como na questão 78, né, que os espíritos não sabem as suas origens, como cada um deles foi criado. Eles não têm como nos falar isso, isso ainda é mistério. Né? Então, o que acontece? Simplesmente, essa influência exterior são desses outros espíritos que vão levar, né, inspirar para um bom caminho ou inspirar para um mau caminho. Essa é a atuação destes espíritos. E isso
é o que está na grande figura emblemática da queda do homem. Quando Adão está lá, né, com a Eva, no Gênesis da Bíblia, né, e a serpente, né, está lá para tentá-los, está lá para colocar para Eva, né, que o fruto da árvore do conhecimento iria perceber, dar a ela a consciência da percepção do bem e do mal. Que ela iria tudo conhecer, ela ia ser como Deus. E ela prova do fruto. Né? Eu gosto de lembrar daquela novela Deus nos acuda, que é Dercy Gonçalves, muito engraçada. Ela fala: o pessoal fala que foi uma maçã, foi uma jaca. Né? Porque fala-se um fruto, não sabe qual o fruto. Né? O povo colocou a maçã como sinônimo do pecado. Né? Coitado do fruto, né? Nada tem a ver com isso. E a Eva vai lá e entrega a Adão. O fruto diz para comer que, né, é gostoso, e a serpente diz que os olhos, né, dele iriam se abrir, e a Eva então é aí responsabilizada até hoje, né, principalmente pelos machistas, de que, né, tá vendo? Quem mandou, tem até ditado, quem mandou a Eva entregar a maçã? É crucificada pela igreja. Exatamente, a mulher é crucificada, a Bíblia falando aqui, é o patriarcalismo, né, do contexto histórico daquela época. Porém, nós vemos que isso é um símbolo. A Ana Guimarães, uma oradora, se eu não me engano já desencarnada, ela colocou um dia na Liga Espírita de Campos uma palestra que fui, né, assistir a uma palestra dela. Ela disse o seguinte: a serpente representa a glândula pineal, que está aqui no centro da nossa cabeça, mais, né, direcionado aqui, mas no centro da cabeça, né, nessa direção daqui, do terceiro olho, né, do chakra frontal. E é um tamanho assim como que de uma mini mulher grande, uma coisa pequena, um pequeno caroço de azeitona, digamos assim. E a partir dos estudos, né, biológicos a respeito da glândula pineal, percebeu-se que a lagartixa ela tem, né, essa glândula pineal já desenvolvida, e por isso ela é um réptil, a lagartixa é um réptil que se move escolhendo as direções. Ela tem a possibilidade da escolha. E a partir desse estudo, a Ana Guimarães fala assim: a serpente é um réptil e a lagartixa, né, nós tendo esse estudo, né, hoje, tendo a respeito desse tema, o estudo atual da biologia, coloca-se então a serpente simbolicamente como o momento em que o espírito tem a sua capacidade de perceber qual direção tomar, o bem ou o mal. Então a serpente, nesse caso, ela é a representação de um fator de evolução humana. Por isso que a árvore é do conhecimento, do bem e do mal. Que interessante, né? Essa simbologia por trás dos textos bíblicos. Isso é que faz com que nós não fiquemos na letra, mas como diz Paulo, nós temos que entender que a letra mata e o espírito vivifica. Enigma, né? Que tira esse enigma, tira esse mistério. E nós que, né, como vocês sabem, né, pelo fato de ter estudado teologia, em hebraico a palavra Adão é Adam, vem de Dan, que é sangue, Adam, que quer dizer terra fértil, terra produtiva. Não é um homem. E Eva, Rava, não é o nome de uma mulher. Rava em hebraico quer dizer vida, não é uma mulher. Então está se colocando ali que dentro de uma terra fértil há vida. É um símbolo. O Gênesis é um livro poético, é um livro de literatura. Nos estudos do Dr. Haroldo Dutra Dias, ele coloca bem isso também. Né? Os rabinos judeus colocam isso também.
Então nós não devemos nos prender, principalmente nós espíritos, que devemos estudar a Bíblia, mas devemos estudar percebendo o contexto histórico, vendo a cultura hebraica, como é que é isso, para a gente entender. Senão a gente não entende nada. A filosofia, né? Exatamente. A filosofia por trás daquilo. A história dos hebreus. Afinal de contas, estudar a Bíblia realmente é difícil. E, a partir dessa explicação, nós vamos entender também as letras A e B. Olha o gato fazendo bagunça. As letras A e B, né? Daqui de O Livro dos Espíritos, dessa questão 122. De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Enquanto nós estivermos com tendências a seguirmos um mau caminho, seja em que área for, espíritos obsessores estarão buscando insuflar em nós ideias onde nós vamos ter a possibilidade de cair. Isso nos mais diversos setores da vida. Sexo, vaidade, poder, dinheiro. Esses são os 4 fatores essenciais. Tendo dinheiro, tem aí, né, ambição, uma ganância desmedida, enfim, né, vícios, tudo. Poder, vaidade, sexo e dinheiro. São os 4 itens essenciais que eles buscam, né, se infiltrar, né? Dentro do poder tem aí a vaidade, né? Eles buscam infiltrar-se nesses campos. No mundo atual nós vemos que sexo, dinheiro, vaidade e poder estão dominando, né? Entre os poderosos, né? Dos mais diversos matizes. E na sociedade nós vemos isso também, nós olhamos isso também. 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? A resposta deles é rígida. E aí muita gente se melindra às vezes quando Alberto ou Jerônimo, né, o mentor do Marco, fala um pouco mais firme. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem mérito de suas obras. Bia colocou aqui, você falou igual Alberto agora. Por que eu gosto de fazer esse teatro? Porque se fosse aqui os espíritos falando, seria assim. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Seriam firmes, com um tom de voz mais, né, grave, firmes. Responsabilidade sua. E realmente estariam apontando para a gente. Você é responsável por sua vida. Deus não tem nada a ver com isso. Aí, é nesse tom que nós ouviríamos. E eles falavam assim com Kardec. Kardec, pelo contrário, não se melindrava. Entendia perfeitamente que aquilo ali era para dar um choque, né? Era para despertar. Peraí, se eu estou vendo aqui que eles estão falando o tempo todo que a responsabilidade é do Espírito, eu estou jogando a culpa para Deus agora? E se Deus deu, né, a liberdade de escolher, isso está na sabedoria divina. E isso, o mérito passa a ser nosso. As escolhas são nossas. Questão 124.
Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Aí eles respondem sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, em relação ao planeta Terra, a maioria está no grau intermediário, que pode fazer mal, pode fazer bem, vai depender da escolha de cada qual. Questão 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Aqui há uma nota de Allan Kardec. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Os espíritos inferiores não conseguem ver o fim de seus sofrimentos quando no mundo espiritual. Para eles, isso parece que é longo, que é penoso. Eles não conseguem também ver, por exemplo, nós enquanto espíritos mesmo, sendo bons, buscando nos esforçar por ser bons, sendo espíritos aí na característica de bons espíritos medianos, com tendências ruins, podendo fazer o mal, podendo fazer o bem. Temos essa escolha para realizarmos. Nós não conseguimos vislumbrar quando vamos terminar, quando vai ser nossa última encarnação. Nós não conseguimos. Assim, as eternidades, os seus sofrimentos, os nossos sofrimentos, parece que não vão ter fim nunca. Então, sempre que há um sucumbir na prova, a gente revive esse sentimento. E parecer que não vai ter fim, mas obviamente tem um fim. Nós temos hoje a consciência disso. Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos méritos do que os outros? Resposta. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Isto é, no momento em que eles galgaram o poder de escolher, de seguir por um caminho do bem ou por um caminho do mal, simplesmente eles, escolhendo o mal, eles se tornam maus a partir daí, porque sucumbem à tentação, mas antes eles eram meros espíritos, nem mais, nem menos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, o progresso intelectual, tanto quanto o progresso moral, eles vão progredindo aí mais ou menos rapidamente. Às vezes um evolui mais no fator moral, outro mais no fator intelectual. Nós vemos pessoas inteligentíssimas sem moral. Nós vemos pessoas com pouca cultura, pouca inteligência e excelente moral. Kardec coloca uma nota aqui. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros, me perdi aqui,
que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Kardec aqui, como um excelente educador, ele coloca a criança, nesse exemplo que ele está dando, tem já os instintos formados. O espírito nem o instinto tem. Porque quando criado sempre ignorante, ele não tem nenhum instinto de bondade ou de maldade. À medida em que ele alcançar o livre-arbítrio, e segundo os estudos da evolução, também André Luiz coloca isso em Evolução em Dois Mundos, nós alcançamos a razão, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, há cerca de 40 mil anos atrás. Não é muito tempo dentro da história da humanidade. Que nós possamos encerrar este estudo. Não fiz a prece inicial, perdão, farei a prece final, né, neste momento. Senhor Deus, nós aqui estamos agradecidos por mais um momento de estudo e que nós possamos estar juntos sempre, buscando aprender, buscando compreender cada vez melhor os seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e auxilie-nos a realizarmos a prática da generosidade, a evolução intelecto-moral, para darmos passos ainda mais rapidamente em nossa jornada evolutiva. Que o próximo seja essa ponte para Ti, Senhor. Que não deixemos de auxiliar a quem quer que seja que venha bater a nossa porta. Assim seja.